E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu não sei se vocês sabem, tá bom? Mas eu comecei um podcast, certo? E pra mim, o porquê que eu comecei esse podcast? Vamos contar um pouco da história. Em 2022, eu fiz uma salinha pra mim, na antiga lojinha do celular. E a minha ideia era fazer um podcast em 2022, que foi justamente no auge do podcast que todo mundo tava se falando muito e tal. Só que aí o que acontece? Quando eu imaginei fazer esse podcast, eu não entendia de nada, não sabia como é que funcionava, não tinha nem noção. Eu pensei que era só um celularzinho e tudo mais, e vamos fazer um podcast, certo? E aí o que acontece? Eu montei a estrutura, o espaço ficou muito bacana. Só que aí quando eu fui pesquisar os valores para montar um podcast, assim, porque eu não ia fazer qualquer podcast, eu ia fazer um podcast de qualidade, com câmera boa, iluminação legal. Quando eu fui fazer, os cálculos de produtos que tinha que comprar, equipamentos, perdão, câmera, microfone, ia dar mais de 30.000 reais, uns 30.000 reais na verdade. Tinha que comprar mesa de áudio também, 3 câmeras boas, né. Tô falando pra começar um podcast bacana, você consegue montar um podcast até por 5.000, até bem menos do que eu tô falando pra vocês, entendeu? Só que eu queria fazer um negócio bacana, nunca gostei de começar algo mais ou menos. E aí eu deixei de lado, eu falei: "Não", aí eu desisti, né, desisti. E eu lembro que nessa época também, tinha um rapaz aqui na minha cidade que ele tinha um podcast. E aí eu fui falar com ele, só que aí acabou que ele estava saindo do projeto. Também desistiu, vendeu todos os equipamentos. Aí eu falei, não é para ser. Resumindo, eu continuei focando na loja, né? Continuei focando, trabalhando e tudo mais. E aí, quando foi ano passado, após a inauguração da iBase, que aí já era um novo padrão, já era tipo assim, eu já dei uma subida na minha vida pessoal e empresarial, né? Um dos projetos para esse ano que eu falei que eu ia começar, eu falei, em 2024 eu vou começar o podcast. Como? Eu não sei, mas eu vou começar. Eu não queria, desde o começo eu não quis investir para mim fazer o podcast, comprar os equipamentos. Na minha mente não era essa. Então o que acontece? Eu peguei, comecei a falar com algumas pessoas. Então tentei montar um podcast em uma sala que não tinha podcast, mas eu falei com o cara, tinha uma agência de marketing, né? E tudo mais, porém o aluguel dele ficou, o aluguel mensal ficou um pouco pesado. Aí eu falei, não, eu não consigo pagar isso daqui. Até porque o podcast em si, vocês sabem que para ter algum retorno demora. E eu falei, não, eu não consigo, né? Eu não consigo. Aí eu falei com outro rapaz que ele montaria o podcast, tinha todos os equipamentos, certo? Ia vir uma vez na minha loja de outra cidade. O valor também ficou um pouco alto. Pra mim não compensava. Tipo, ficou R$ 900 pro podcast. E eu falei, não, R$ 900 podcast pra mim não dá. Vai dar R$ 3.600 por mês só de podcast. Eu vou estar investindo esse dinheiro. E aí, se eu não tiver retorno, vai ter um momento que eu vou pegar e vou parar. Por quê? Porque eu vou estar tirando muito dinheiro do meu bolso sem ter um retorno. Entendeu? Aí, tipo assim, e eu não queria começar um projeto e parar o projeto. Eu não gosto, eu gosto de ir em frente. Resumindo, só para concluir, né? Na minha mentalidade, o podcast sempre foi pensado para quê? Cara, eu preciso fazer um podcast voltado para empresários de todos os ramos. Porque não adianta só. Gente, bora lá. O ramo de celular é bacana? É. Mas eu não faz. Eu não. Tipo assim, eu quero conversar com todo tipo de empresário, porque a gestão, o negócio em si, ele serve para qualquer tipo de empresa, não é só no nosso ramo, entendeu? E aí o que acontece? A minha ideia é o quê? Cara, eu preciso fazer um podcast voltado para o empresário, para o empreendedor que pensa em colocar o negócio, mas que eu traga empresários de todos os ramos que façam ou fizeram sucesso. E aí, gente, Deus foi tão bom que aí o cara falou, Márcio, o cara ali tá com um estúdio de podcast, vai começar esse ano, no ano 2024, né? Vai começar a alugar. Isso é mesmo, isso é. E aí eu falei com esse cara pelo WhatsApp. Comecei a conversar e tudo mais. Aí ele me passou o valor, ficou dentro do meu orçamento. Cara, bacana, né? Bacana esse orçamento aí. Era o que eu imaginava. Fui olhar o espaço sensacional, câmeras sensacionais, microfone muito bom. Aí eu falei, cara, pra começo, pra gente que vai começar agora, tá sensacional. Resumindo, fechei com ele o pacote de um podcast por semana, certo? E aí, pessoal, ficou muito bom, porque quando eu fechei, aí veio a segunda parte, né? Eu falei, rapaz, e eu vou começar um podcast, eu nunca entrevistei ninguém, pra mim é uma coisa muito nova. E eu fiquei com aquele frio na barriga, eu falei, rapaz, aí eu fiquei, né? Depois que eu fechei com ele, eu fiquei pensando, rapaz, será que eu preciso mesmo fazer esse podcast? Porque querendo ou não, pessoal, é um gasto de energia. Você tá gastando energia pra fazer algo, entendeu? Eu lembro que quando foi um dia antes do podcast, que ia estrear, né?
Eu falei: "Rapaz, eu vou mesmo, não vou, eu vou sim fazer esse podcast, eu vou começar esse projeto e depois que eu começar não tem como voltar mais não". Resumindo, comecei o podcast, gente, antes de começar o primeiro programa, que foi com minha mulher, eu estava assim, estava um pouco eu ficava só eu não estava com ansiedade, certo? Eu ficava só pensando: "Rapaz, como é que vai ser? Será que" porque ao vivo é diferente de você fazer um vídeo aqui pro WhatsApp, pro Instagram. Você faz o vídeo, se não ficar bom, você apaga. No ao vivo não. Depois que você falar, não tem mais volta. É ao vivo. E todo o vídeo, automaticamente, na hora que termina, vai diretamente pro YouTube. E tinha um detalhe, né? Eu tinha a opção, por exemplo, de não fazer ao vivo. Só que eu pensei, não, para mim não tem graça não fazer ao vivo um podcast. Sendo bem sincero pra vocês. Pra mim, na minha visão. E aí, gente, eu sei que passou o primeiro programa, certo? Foi sensacional, foi muito bom. Veio o segundo, que aí o primeiro foi com minha mulher, foi mais tranquilo, né? O segundo já veio com uma pessoa de fora. Aí quando veio uma pessoa de fora, aí já foi outra tipo assim, já foi algo novo pra mim. Pronto, fiz o programa, gostei. Fiquei muito leve, tanto no primeiro, depois que começou no primeiro, depois que começou o segundo, que eu fiquei leve, eu pensei, não, isso aqui pra mim é muito tranquilo. Resumindo, a gente já fez 3 podcasts, 3 episódios. Os 3 episódios pra mim foi muito tranquilo e pra melhorar ainda, né? Eu tive uma experiência de ser entrevistado em outro podcast essa semana. Também foi uma experiência muito boa pra mim, porque até pra mim ganhar experiência, né? Saber como é que a pessoa se porta, as perguntas que a pessoa faz e tudo mais. Eu fui entrevistado. O podcast que eu fui entrevistado teve 3 horas e 15 minutos. Entendeu? Foi muito bacana. Então eu já tive dos dois lados da moeda. Então eu percebi muita coisa, aprendi muita coisa, estou aprendendo. E assim, por que eu comecei esse podcast? Primeiro, para mim se relacionar com empresários é importante para mim, certo? Segundo, para mim entender a história de sucesso dessas pessoas. Eu tô ganhando experiência e aprendendo algo. Todo podcast eu aprendo algo. É muito bom você escutar a história de pessoas que deram certo. É muito bom você escutar histórias de sucesso, entendeu? Então, qual é os planos do podcast em si? Trazer pessoas de todos os ramos que fizeram sucesso ou faz sucesso e mostrar para as pessoas para que eles contem a história deles, como é que foi para chegar lá, como é que fez para dar certo. Entendeu? Então, assim, a gente quer trazer muitas pessoas do Brasil inteiro para esse podcast, de todos os ramos, para mostrar para as pessoas, rapaz, ó, é assim. Se você fizer isso, deu certo. Entendeu? Então, assim, eu preciso muito que vocês me assistam quando eu estiver ao vivo, compartilhe. Isso vai me ajudar bastante, de verdade. Tá bom, pessoal? Então, o nosso podcast vai ao ar toda terça-feira às 19h30. E aí, às vezes, né, vindo às 9, 9h30, 10 horas, 11 horas. Vai depender muito de mim, das minhas perguntas, e vai depender muito do convidado também, né? E a forma que ele responder. Beleza, pessoal? Ó, até a próxima e valeu!